Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de análise de dados no R. E hoje nós vamos aprender dois tipos de análise relacionados a delineamentos experimentais de ANOVA, mas delineamentos onde a gente incorpora o tempo ou problemas em quantidade de replicagens, você tem que fazer as réplicas ao longo do tempo ou em ambientes diferentes, que são o delineamento de ANOVA com medidas repetidas e o delineamento de ANOVA em blocos. Tá? Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente está fazendo um experimento, a gente quer saber a diferença entre dois fatores dentro do experimento, como a gente, dois ou três ou mais fatores, como a gente viu nas aulas anteriores de teste T e de ANOVA. Tá? Mas muitas vezes a gente não tem apenas uma medida desse fator no tempo, tá? Uma medida assim do fator com as suas réplicas, tá? Muitas vezes a gente tem medidas também temporais, a gente tem réplicas no tempo de cada um desses fatores. Nós temos medidas repetidas ao longo do tempo, tá? Por exemplo, um exemplo de uma medida repetida ao longo do tempo, tá? Por exemplo, se eu estou investigando o crescimento de duas espécies de peixe diferentes, então vou realizar medidas repetidas ao longo do tempo, tá? No início, no primeiro dia, 10º dia, 20º dia, 30º dia, e assim por diante, né? E são medidas que são repetidas dentro do mesmo indivíduo, sobre o mesmo indivíduo ou da mesma réplica, tá? A gente vai ver um exemplo agora de medidas repetidas, um delineamento de medidas repetidas, e ele é bastante comum, mas a gente quase, muitas vezes, não se usa esse tipo de análise. Vamos aqui abrir o arquivo do R, essa nossa aula também vai ser bem prática, então vamos abrir aqui o nosso arquivo do R para eu mostrar como seria, né, o banco de dados para medidas repetidas, para análise de medidas repetidas. Vou abrir aqui, vou definir o diretório de trabalho, vamos lá. Já está aqui, abrir, como sempre a gente definindo. Vou abrir o arquivo, que é esse arquivo peixe no TNTRM, ANOVA, nome, atrás. Então vamos ver ele aqui. Eu vim aqui em ambiente, vou abrir o banco de dados, apertei aqui. Então vamos lá. Então nesse delineamento, tá? Esse é o mesmo banco de dados anterior que que estávamos usando na aula anterior, mas agora a gente não está usando só um dia, tá? Agora nós estamos usando vários dias na análise. Então eu vou ter uma coluna do tratamento com peixes, uma coluna do tratamento com nutrientes, uma das interações entre os tratamentos e uma coluna do tempo e das réplicas, tá? Então cada réplica, né? A gente lembra da análise anterior, da aula anterior, que cada tratamento ele tinha 5 réplicas, tá? E essas 5 réplicas, elas vão ser avaliadas repetidamente ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui o dia 1, eu vou ter o dia 10 e vou ter o dia 20. 3 medidas repetidas sobre a mesma amostra ou sobre a mesma réplica, o mesmo tanque. Então, esse é o delineamento de uma ANOVA com medidas repetidas. E é bastante comum se a gente está, por exemplo, fazendo 2 cultivos de algas, 2 cultivos de bactérias ou mais, né? Cultivos de bactérias, a gente quer saber a diferença entre os 2 cultivos ao longo do tempo, né? E a pergunta sempre da ANOVA com medidas repetidas, né? Se o tempo ele está afetando o efeito dos tratamentos, né? A gente sabe que eu estou manipulando o que eu manipulo no meu tratamento, tá? Esses são os tratamentos, seja a adição de nutriente, adição de um peixe, adição de um medicamento, é o que eu estou manipulando. E o tempo é um fator que eu não manipulo, eu apenas avalio ao longo do tempo o que é que está acontecendo. Mas muitas vezes o tempo ele afeta o efeito do tratamento. O tratamento ele pode se tornar mais forte ou mais fraco ao longo do tempo. É uma abordagem semelhante à abordagem anterior de interação de ANOVA com 2 fatores que estudamos anteriormente, mas a ANOVA com 2 fatores, aquela abordagem de interação, né, nós manipulávamos os 2 fatores, a gente manipulava o fator 1 e o fator 2. Nesse caso aqui a gente só manipula um fator, ou 2 fatores, que pode ser uma ANOVA two-way com medidas repetidas, mas a gente não manipula o fator tempo, ele apenas ocorre, né?
Um fator tempo é a idade, se eu estou analisando o peixe, se o efeito de um medicamento ele muda com a idade, eu faço medidas repetidas ao longo do tempo, que seria, podem ser a idade, e etc. Então, vamos aqui plotar o gráfico para vocês imaginarem, tá? Como é um delineamento desses. O gráfico temporal está aqui. Esses gráficos desse tipo de análise nós fizemos anteriormente, mas eu estou plotando aqui novamente o box plot. Do geral, isso aqui está juntando todos os dias, tá? A gente pode apresentar o dado assim, do box plot da média geral, mas nessa média geral, tá? Ela entra também o dia 1, no qual se supõe que no início do experimento, no dia 1, não tenha diferença entre nenhum dos tratamentos, tá? Aqui, ó, o box plot da média geral, box plot da média geral de todos os tratamentos, tá? Mas como é que isso aqui fica com cada dia, tá? Então, eu tenho aqui, eu fiz o script aqui, dos tratamentos. Se eu botar um plot das aulas em função do tempo, né? Então, eu tô aqui, ó, o meu tempo, tá? Todas as épocas estão plotadas aqui, mas eu não plotei aqui que tratamento era, qual era cada tratamento aqui. Então, fiz um script aqui para a gente plotar qual é cada tratamento, certo? Então, eu preciso extrair a média de cada tratamento em cada tempo, certo? E o desvio padrão, esse aqui é um script simples. Então, aqui com a função tapply, tá? Eu estou extraindo a média de cada tratamento da alga, né? No fator tempo para cada dia, e aqui é a média. Eu acho que a gente já falou dessa função antes. Então, Ctrl Enter, fiz para todos os tratamentos, lembrando que a gente tem 6 tratamentos. Se eu colocar aqui, ó, min CA, do tratamento controle na ausência dos nutrientes, eu vou ter aqui, ó, a média no dia 1, média no dia 10, média no dia 20, que eu estou fazendo aqui, ó, algas em função do tempo que eu quero a média, tá? Então, eu tenho a média do controle na ausência de nutrientes no tempo 1, 10. E agora eu vou plotar o gráfico, vou fazer um script, como eu só tenho 3 dados, né? Aqui eu resumi tudo a 3 dados, vou criar uma variável com os 3 dias, 1, 10 e 20, Ctrl Enter, e vou plotar o meu gráfico, que ele vai estar aqui. Essa é uma forma, assim, é um script do R. Uma vez feito esse script, você está pronto para ele para qualquer gráfico. Você vai mudar só o nome de variáveis e etc. Mas esse tipo de gráfico também pode ser facilmente feito no Excel ou outro editor de gráficos que você prefira fazer. Eu não plotei aqui os desvios padrões, tá? Mas uma aula específica para gráficos, a gente pode plotar o desvio padrão. Eu coloquei aqui só para a gente ter noção como é o delineamento de uma nova com medidas repetidas. Então, eu tenho aqui, ó, 6 tratamentos. E cada um desses 6 tratamentos, a gente repetiu eles ao longo do tempo, que na verdade aqui foi 1, 2, 3 repetições ao longo do tempo. Certo? Então, vocês podem ver que esse tipo de delineamento, ele é bastante comum, né, nos nossos experimentos de ecologia, experimentos de agronomia, experimentos de nutrição ou qualquer outro experimento, ou muitas áreas aí, ele é bastante comum, certo? Então, como é que eu faço para eu saber a diferença entre esses tratamentos, se houve efeito do tempo, né? Se o tempo afetou, né, o resultado dos tratamentos? Porque muitas vezes a gente pode ter um resultado do tratamento que não foi devido ao meu tratamento, mas foi devido apenas ao tempo, tá? Então, como é que eu posso fazer, né? Uma nova com medidas repetidas no R. Primeiro de tudo, como a gente sempre frisou, a gente tem que testar os pressupostos, depois realizar os testes e na nova com medidas e nas anovas depois fazer o teste a posteriori quando necessário, tá? Então vamos testar os pressupostos. Vou botar Ctrl Enter, isso aqui já está batido das aulas anteriores, então vou passar rápido, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Então testando aqui os pressupostos, todas as 3 variáveis, ó, elas diferiram da normalidade, então não são dados normais. Vamos abrir e fazer o teste de Levene, porque mesmo não sendo normais, pode ser que o nosso resíduo seja homossodástico, tá? Abrir o pacote RMCD. Ctrl Enter aqui. Olha, nosso resíduo, ele deu heterossedástico. Ele diferiu significativamente da normalidade. Se eu dar um log, vamos dar um log para ver. Então, quando eu logaritmizei os resíduos, então o que acontece? Ele se tornou um dado
homocedástico, tá? Então, eu posso utilizar uma nova, ah, com medidas repetidas, né, uma análise paramétrica. Talvez se eu colocar um log aqui em cada uma dessas variáveis, elas vão dar normal também. Então, qual é a função da nova com medidas repetidas? Ela é igual à função da ANOVA, praticamente. Então, é aquela mesma funçãozinha, ANOVA, das algas em função, tá, do peixe. Aqui eu estou fazendo só em função do... Eu estou fazendo em função apenas do primeiro tratamento, os peixes, esquecendo os nutrientes, né? E eu vou colocar, ó, algas em função do peixe e tempo, da minha coluna tempo. Mas eu preciso colocar aqui, ó, minha coluna tempo. Mas eu preciso colocar aqui um fator que ele siga cada réplica no tempo, tá? Porque você vê que ele não pode, essa réplica, a primeira réplica, ele não pode confundir com a segunda no tempo, tá? Então, eu tenho que colocar aqui um código que é o erro, tá? Então, eu vou seguir cada réplica minha, né, do meu tratamento, do, é, cada réplica minha de cada tratamento, certo? Ao longo do tempo. Então, eu coloco uma coluna aqui com o número da réplica, então ele vai reconhecer a primeira réplica, né? Aqui no tempo 1, a primeira réplica do tratamento controle zooplantívoro aqui no tempo 1, e assim por diante. Tá? Então, sempre aqui eu vou estar no coluna da réplica sobre o meu tratamento. Então, eu vou colocar Ctrl Enter, tá? E aqui eu vou ter o summary, certo? E aqui eu vou ter o resultado da minha nova com medidas repetidas. Então, aqui, ó, no nosso caso, eu vou ter um efeito do peixe significativo, tá? Principalmente se a gente olhar aqui, ó, já pelo gráfico a gente olha aqui que esse tratamento Z mais N, que sou plantívoro com nutriente, ele tem bastante aumento da biomassa algal. Eu vou ter efeito do tempo, tá? Independente do nutriente, e vou ter efeito do peixe. Então, como explicar esse efeito do tempo, tá? Se a gente perceber aqui, ó, eu tenho o meu tratamento, o tratamento que, como a gente explicou na aula anterior, eu tenho um tratamento que é controle, tá? Que não tem peixe, e ele também não tem adição de nutrientes, que é esse tratamento aqui, ó. Esse quadradinho aqui, quadradinho preenchido, que é controle sem peixe e sem nutriente. Esse é o meu tratamento controle, tá? É aquele nosso controle que a gente sempre faz nos experimentos. E a gente pode perceber que o meu controle, ele também, ao longo do tempo, né, nas nossas 3 amostras aqui, também ele aumentou em termos de biomassa algal no meu controle. Se não houvesse efeito do tempo, tá, era para o meu controle não ter aumentado. Mas até mesmo o meu controle, ele aumentou. Então, a gente percebe que houve um efeito do tempo e que esse efeito do tempo foi significativo, tá? Esse efeito do tempo, tá? Ele também interagiu com o peixe, ou seja, de acordo com o tipo de peixe, que no caso foi o zooplantívoro, houve um efeito mais forte sobre do tempo, ou houve um efeito mais forte do peixe com o tempo, tá? Então, sempre que eu tiver, quando você não tem o efeito do tempo, é ótimo, você consegue explicar isso legal, como se fosse uma nova one-way normal ou uma nova two-way normal. Mas se há o efeito do tempo, você precisa explicar o porquê do efeito do tempo, né? Nesse meu caso aqui, desse experimento realizado, né, qual foi o efeito do tempo? A gente tinha aqui tanques, né, ao longo do tempo, e esses tanquezinhos, esses tanques, eles esvaziavam. Tiveram um leve esvaziamento que ocorreu em todos os tratamentos, tá? Devido ao sol. Não foi esvaziamento, na verdade, mas foi uma evaporação, tá? Que reduziu, tá, o volume do tanque em todos os tratamentos. Essa redução do volume do tanque, né, ela quando a gente vai fazer a biomassa algal, ela faz com que haja uma concentração maior da biomassa algal, que aconteceu em todos os tanques. Como não foi medido esse volume, né, a biomassa algal não foi calculada, medindo-se o volume do tanque, a redução do volume do tanque, então apareceu esse efeito de redução lá no efeito temporal, tá? Então, isso é algo que é importante, que tem que ser explicado nos resultados do seu experimento, na sua discussão, tá? Mas não é nenhum tópico problemático se você tiver uma boa explicação para isso. Certo? Então, a gente viu aqui como é que é a interpretação da nova com medidas repetidas, tá?
Mas eu quero também saber quem foi diferente de quem. Será que tem como saber aqui com quem foi diferente de quem? No caso da nova com medidas repetidas, tá? Você vê aqui que eu coloquei o teste de Turing e ele não conseguiu rodar, tá? Na verdade, a gente tem um pareamento grande aqui de tratamentos que se torna até impossível rodar. E também, a segunda questão é, não tem porquê eu querer, por exemplo, fazer um teste de Turing para saber esse valor aqui do meu controle, do meu tratamento zooplanctívoro com nutrientes, a diferença desse tratamento para esse tratamento de onívoro de controle sem nutrientes. Não tem porquê, não é lógico nem necessário, tá? Eu quero saber a diferença dos meus tratamentos, principalmente no final. Então, quando eu tenho uma nova com medidas repetidas, tá? Em geral, ó, eu aplico o teste de Tuck para saber onde foi a diferença para o último dia. Então, eu venho aqui, ó, refazer isso aqui, Ctrl Trace, eu vou retirar porque eu não quero mais o efeito do tempo aqui, eu quero só fazer o efeito da nova, e eu vou colocar aqui, ó, o meu tempo, lembra aquela funçãozinha, né, para a gente escolher a variável, tempo igual a 20, né, nosso último dia, eu coloco aqui no peixe, algas e no tempo. Então, algas no tempo 20 em função de peixe no tempo 20, tá? Então, roda a minha nova, dou um summary aqui, ou diferença significativa, eu quero saber entre quem foi a diferença aqui nesse último dia, coloco Ctrl Enter, e aqui eu vou ter o resultado do teste de Turing para o último dia, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, não houve diferença entre onívoro e controle, mas houve diferença entre zoo e controle e zoo e onívoro. Tá? Então, essa é a sugestão para quando vocês tiverem que fazer o teste de Turing para novas com medidas repetidas. Vocês nunca vão conseguir fazer aqui, ó, no tempo. Não faz sentido, tá? Não faz sentido, ou na verdade, não faz sentido no tempo. Ok. Uma outra sugestão também que vocês podem fazer é, ao invés de fazerem para o último dia, tá? É vocês fazerem para a média dos dias também, tá? Então, você faz a média dos 3 dias, tá? E você faz em cada réplica, né? E você faz a nova para essa média. Ou a média dos 2 últimos dias, porque o primeiro dia é todo mundo igual, ok? É da mesma forma, né? Como esse nosso banco de dados aqui, ele tem dois fatores, a gente fez para um fator, a gente pode fazer para 2 fatores, uma nova medidas repetidas para 2 fatores, né? Então, eu posso fazer aulas, peixes e nutrientes, como a gente fez anteriormente na aula, tá? Na aula anterior. Então, a gente vai ter o peixe em função dos nutrientes, tá? E em função do tempo, ok? Então, eu tenho uma grande parcela de interação aqui. E eu vou botar a função do erro também para ele seguir, né, cada réplica ao longo do tempo. Então, cada réplica de cada tratamento, então, vou ter as réplicas e aqui eu vou colocar os tratamentos, né? Eu vou colocar essa coluna aqui de tratamento, da interação entre os tratamentos, já que eu estou fazendo essa interação aqui. Eu não posso colocar aqui só peixe, porque aí ele vai seguir só os peixes independente do nutriente. Então, mas eu quero a relação entre os dois, tá? A relação entre peixe e nutriente. Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl R e Ctrl. Olha como ele é grande, deixa eu até aumentar aqui. Os resultados ficam bem grandes. Summary, ok. Então, para o resultado da nova com interação, né, isso aqui é a nova two-way, tá até aqui. A nova two-way com medidas repetidas. Tá? São 2 tratamentos, né? São 2 fatores com seus níveis ao longo do tempo. Então, eu vou ter o efeito separado do peixe, eu vou ter o efeito separado do nutriente, eu vou ter o efeito do tempo, tá? Vocês veem aqui, continua o tempo dando significativo. Vou ter a interação peixe-nutriente, a interação peixe-tempo, a interação nutriente-tempo e peixe-nutriente-tempo, tá?
Então, da mesma forma como eu expliquei anteriormente, eu tenho que saber explicar o efeito do nutriente, que para esse experimento eu expliquei a vocês, né? Foi um efeito de redução do volume da água, então essa redução vai afetar em todos os tratamentos, vai ter interação com todos os tratamentos. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula sobre a nova comedidas repetidas e em seguida a gente vai dar uma aula, né, sobre blocos aleatorizados. Sempre lembrando, assistam às aulas anteriores, vocês viram que essa aula tem bastante relação com as duas aulas anteriores sobre a nova, então é necessário que assistam às aulas anteriores.